Editorial. Um bandido chegou à casa de outro, pediu a moto emprestada para fazer um corre, que é como se chama na gíria, assaltos e roubos feitos rapidinho para arrumar algum pro feriado, pro fim de semana. E com a moto emprestada, certamente prometendo dividir o lucro com o dono dela, o bandido saiu à procura de vítimas. E na Copa Trabalho, um bairro residencial pacato, tranquilo, o meliante encontrou seu primeiro freguês. Um jovem de 20 anos que estava saindo para a faculdade. O bandido fez meia volta, parou a moto com a chave no contato e tentou assaltar o jovem, que por sua vez, bem preparado fisicamente, sendo ele da Força Aérea Brasileira, reagiu dando um murro no meio da cara do bandido, que apavorado fugiu a pé, desferindo na vítima 2 tiros, um na perna e outro no abdômen, que acabou matando o rapaz. Apavorado, o bandido fugiu a pé, deixando a moto que havia pedido emprestada no lugar do crime e ligou pro amigo de quem havia emprestado a moto para fazer o corre, dizendo que havia dado zebra e que havia matado uma pessoa. No meio da bandidagem, isso é considerado um autêntico acidente de trabalho, como eles dizem. A polícia militar, sempre diligente e criteriosa no trabalho que faz, levantou os dados da moto e do dono dela, indo direto na casa do proprietário da moto, e lá constatou que o dono da moto estava usando tornozeleira eletrônica. Portanto, outro meliante que havia escapado da cadeia devido a essas leis frouxas existentes neste país. E como o dono da moto não soube explicar se tinham roubado a moto ou emprestado para um comparsa, através dele a PM chegou ao latrocida, prendendo-o em flagrante. Sintam o quadro que estamos pintando com cores reais, verdadeiras. Trata-se de mais um absurdo de nossas vias públicas, e tudo ocasionado porque neste país está se tornando comum desrespeitar o cidadão. E nas grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, parece haver uma classificação de risco. Se a pessoa for da Guarda Civil, Polícia Civil, Polícia Militar, Exército, Marinha, Aeronáutica ou Polícia Federal. Parece existir um prazer em matar esses profissionais. Senhores, se para nós que noticiamos um crime absurdo, a se incluir na crônica policial, no dia a dia desta capital, fico imaginando os familiares desse jovem de 20 anos, bem criado e educado para ser um cidadão, um membro da FAB, morto de forma cruel, fria e desnecessária por um elemento que, ao ver da sociedade, esse bandido não vale nem o sal do batismo. Vou repetir o que eu vi ontem de um cidadão revoltado com esse crime.
Disse ele: maldito o ventre que gera um tipo de ser humano como esse, que não respeita o seu próximo. Embora eu ache que uma mãe não mereça essas palavras duras pela geração de uma vida que não deu certo e que se propôs a espalhar a infelicidade à sua volta, culpo os pais pela falta de zelo com a criança, pelo abandono da criança, pelo não encaminhamento da criança, que acaba transformando-a num monstro aos olhos da sociedade. É exatamente isso que esse homicida é. E o que vai acontecer com ele? Com essas leis frouxas, com essas leis vagabundas deste país, com a falta de uma legislação rígida capaz de punir exemplarmente o assassino ou o latrocida, logo ele, maldito, estará nas ruas fazendo pior do que já fez, porque já sabe o caminho que terá que trilhar caso faça igual ou pior à sua vítima. É isto, senhores deputados federais, que revolta a nossa sociedade contra a classe política. Não é só o grito dos maus que aflige, mas o silêncio de vocês. Ou como dizia o saudoso Martin Luther King, o que nos entristece, que nos revolta, é o silêncio dos bons, daqueles que elegemos para nos representar, para fazer as leis deste nosso país, que prometem tanto quando chegam lá e se esquecem dos compromissos feitos junto ao povo. O Brasil precisa resolver esse nó no direito penal, um código ultrapassado, cheio de penduricalhos, que beneficia os maus, os bandidos, e penaliza a sociedade, tornando todos nós vítimas da irresponsabilidade daqueles que não pensam duas vezes para apertar o gatilho e roubar mais do que uma carteira, um celular, uma moto ou um carro. Roubam a vida de pessoas indefesas, como esse jovem que saiu de casa em busca do saber, sem saber que na porta da casa dele perderia a vida. Falo isso emocionado, porque imagino como essa família está sofrendo. E como brasileiro, me coloco frente a esse sofrimento pela perda de um jovem e digo aos senhores: Brasil, que vida triste, nós da sociedade estamos sendo condenados. Tudo pela culpa desses políticos marca barbante que estamos elegendo a cada nova eleição. E qual a proposta que devemos exigir dos deputados federais para conter essa escalada de violência que aflige o povo e aqueles que nos servem, seja um guarda municipal, uma polícia civil, um policial militar ou federal, seja das fileiras do Exército, Marinha ou Aeronáutica? Pedir a vocês para que emendem a nossa Constituição e tornem o crime contra qualquer policial, soldado e demais integrantes das forças que defendem a sociedade crime hediondo, e que se criem prisões especiais como
as penitenciárias federais para aqueles que investirem e matarem algum profissional dessas forças encarregadas de defender a nossa sociedade. Que sejam condenados à pena máxima de 30 anos e que cumpram pelo temido RDD, que é um regime diferenciado e do qual qualquer bandido quer ver o diabo, mas não quer ver esse temido regime. Ou a Câmara Federal vota imediatamente algo assim, que mete medo na bandidagem, ou continuaremos vivendo essas execuções que acontecem em vias públicas, sem uma solução para esses problemas, porque as fracas leis vigentes punem menos que as notícias e os escrachos de imprensa. É necessário que os deputados federais tomem providências e façam aquilo que deve ser feito, a fim de recriar, restabelecer o direito, a lei e a ordem, acabando com a violência através de medidas duras e necessárias, porque essas penitenciariazinhas de merda que existem neste país, que se tornaram o jardim de infância do crime, não metem mais medo em bandido nenhum. O cara entra meio bandido e sai de lá bandido inteiro. A outra sugestão: devolvam à sociedade o direito de se armar para se defender. E aí estarão restabelecendo ao povo o direito de defesa e o direito de responder à altura essas agressões que estão enlutando as famílias neste país. Que não me venha deputado federal com mimimi dizendo que fez isto ou aquilo. Não interessa. Não quero saber. Que criem coragem e levantem essa bandeira de reação desta sociedade cansada com esse estado de coisas. Quem quiser se eleger, que levante a bandeira de proteção àqueles que nos protegem e que estão sendo vítimas, porque defendem a sociedade desses meliantes que, como esse cafajeste que está preso, graças a uma ação corajosa e rápida da nossa gloriosa Polícia Militar, perderam o medo e o respeito pelas nossas autoridades e pelas punições do nosso Código Penal. Deputado federal que não teve coragem de levantar essa bandeira pedindo punição exemplar contra este ou aquele que investir contra a autoridade não merece ser reeleito. E quem quiser se eleger e não constar da sua plataforma algo como essa punição exemplar, capaz de devolver à sociedade o respeito àqueles que nos defendem, não merece voto. O momento é agora. Político só entende isso em época de eleição. Antes disso, desculpem a colocação, estão eles cagando e andando para nós, os eleitores. Exijam esse compromisso, ou esse candidato à Câmara Federal que vier bater a sua porta não servirá para representar vocês como esses que aí estão. O povo está triste e cansado de tanto sofrimento. Bom dia.